O casamento do Internacional com Paolo Guerreiro está chegando ao fim. Após ser cortado pela seleção peruana, o jogador está reunido com a direção do Internacional para definir os trâmites da sua rescisão contratual. Não é a primeira vez que o jogador pede a ruptura do vínculo com o clube, mas será a primeira vez que, de fato, ele vai colocar na mesa uma possibilidade disso acontecer. Com problemas físicos, o jogador quer também sequência e tem um grande ponto de interrogação em relação ao que será o restante da sua carreira. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre Paolo Guerreiro. Ontem, quando eu postei o Diário do Internacional, minutos depois, mas assim, minutos depois mesmo, o Internacional divulgou uma nota, um comunicado para a imprensa, onde explicou a situação do Paolo Guerreiro e explicou por que até o momento ele não se reapresentou, depois de ter sido cortado da seleção peruana por conta de novamente ter dores no joelho direito, que foi o joelho que ele operou ainda no ano passado. Eu vou ler aqui rapidamente o comunicado que foi enviado pelo Internacional, que diz que o atleta Paolo Guerreiro pediu dispensa da reapresentação nos próximos dias por questões pessoais. O clube e o staff do atleta estão reunidos para tratar da relação contratual de forma amigável. Assim que houver uma definição concreta sobre o futuro do jogador, daremos a devida publicidade. Bom, eu falei ontem aqui que eu achei um pouco estranho o fato do Paolo Guerreiro ainda não ter sido reapresentado no CT Parque Gigante, já que ele foi liberado da seleção peruana. Até porque haveria uma avaliação médica importante em cima do joelho dele para saber se ele vai ter condições de reforçar o Internacional nos próximos dias. Eu entrei em contato com o Internacional e entrei em contato com o empresário do jogador na tarde de ontem e relatei isso aqui. O empresário do jogador, eu perguntei se a lesão do joelho era algo grave, porque todo esse silêncio me trazia uma dúvida, me trazia um cutuco. Cara, será que não tem uma coisa mais séria acontecendo com ele? E aí o Vinícius Prates, empresário do Paolo Guerreiro, me confirmou que não, que a lesão dele não é grave. Eu perguntei então se já há uma previsão de quando ele vai se reapresentar ao Internacional e se ele se reapresenta já com condições de jogo. E aí ele desconversou, disse que não sabe. Beleza. Do lado do Internacional, eu fiz a pergunta se o Paolo Guerreiro havia se reapresentado, eles me disseram que não, e perguntei se havia uma previsão de quando ele iria se reapresentar. Me disseram também que não. Achei estranho. Como assim? Por que não tem uma previsão do cara se reapresentar? Se for liberado lá, tem que se reapresentar no Internacional. Bom, a gente teve a resposta a partir dessa nota. Gente, o que está acontecendo? Muitas coisas estão acontecendo, mas o que está acontecendo? O Paolo Guerreiro chamou o Internacional para romper o vínculo de vez. Um dos entendimentos do jogador e também, claro, do seu staff é de que o Paolo Guerreiro não tem tido sequência de jogos. O próprio jogador falou sobre isso na entrevista coletiva após a vitória sobre o Chile, ele jogando pela seleção peruana. Nessa partida ele saiu aos 17 minutos do segundo tempo e saiu com dores no joelho, exatamente por conta disso ele foi cortado. E na entrevista coletiva após o jogo, o Paolo Guerreiro deixou claro o descontentamento pelo fato de não estar conseguindo jogar por causa do joelho, que o joelho dele não tem conseguido deixar ele jogar. Além disso, o Guerreiro deixou claro que, infelizmente, ele não tem tido sequência dentro do clube dele, que é o Internacional, porque tem o Yuri Alberto que está voando e também por conta das dificuldades físicas dele. E eu até em outro momento já tracei aqui o paralelo com o Bosquilha, de que esse tipo de lesão, o jogador precisa ter sequência para se recuperar 100%. O Saravia é um exemplo disso. O Saravia, com a sequência, não voltou a ter problemas no joelho. Até teve que fazer outra artroscopia, mas já está bem de novo, com sequência e jogando com uma regularidade boa. O Guerreiro entende que, para se recuperar, ele precisa ter sequência. E o grande foco do Paolo Guerreiro é se recuperar e se preparar para a Copa do Mundo de 2022. Então ele vai mudar um pouco o seu planejamento. Ele vai buscar outro clube, que não o Internacional, um clube onde ele possa jogar, onde ele possa ter sequência. Provavelmente agora, no restante da temporada, o Paolo Guerreiro vai ficar fazendo tratamento para, no próximo ano, voltar às ganhas e voltar em condições 100% de jogar. Então esse deve ser o entendimento do jogador e também do staff dele. Qual o time, qual nível de atuação o Guerreiro deve ter a partir de agora? Essa é a grande dúvida.
no cenário do futebol brasileiro, o Guerreiro manteria o padrão salarial ou tentaria manter o padrão salarial que ele tem no Internacional, que é na casa dos R$800 mil por mês. Mas eu acho um pouco mais complicado, porque o mercado brasileiro é mais competitivo. E como ele precisa de sequência, talvez ele não consiga essa sequência no mercado brasileiro. Eu não descarto a possibilidade do Guerreiro se transferir para um mercado mais alternativo, onde ele possa jogar e aí realizar a sua preparação, realizar a sua recuperação completa para disputar a Copa do Mundo, se o Peru jogar a Copa do Mundo de 2022, algo que sequer está perto, né, nesse momento, tá? Um outro ponto importante é que agora o Guerreiro se apresenta com uma solução para o Internacional romper o contrato, algo que não aconteceu naquela outra briga, naquele outro imbróglio, que foi a coisa de 3 meses atrás, mais ou menos. Naquele momento, o empresário do jogador publicou uma nota dizendo que o Internacional que o Guerreiro queria rescindir o contrato com o Internacional. O Inter chamou o Guerreiro e o Vinícius Prates para reunião, e aí chegando lá o Guerreiro não abriu mão de nada. E aí o Inter, como assim não vai abrir mão de nada? Se não vai abrir mão de nada, tu vai ficar aqui. E aí, depois de muita conversa, decidiram que o Guerreiro ia ficar aqui. Ele gravou aquele vídeo e tudo mais. Agora não, agora as partes estão calmas. Agora as partes estão em status amigável. E por conta disso, é muito possível que nas próximas horas o Internacional anuncie a rescisão contratual definitiva do Paulo Guerreiro com o Internacional. O Inter ganha uma lacuna importante na folha salarial de R$800 mil por mês. Já ganharia a partir da próxima temporada. A economia vai ser aí de 2,5 milhões, mais ou menos, dos 3 meses, mais 13º em relação a esse jogador. 13º até não, porque o Inter vai ter que pagar o 13º, porque o cara ficou aqui até outubro, né? Então o Inter não vai se economizar desse valor. Mas o Inter vai ter essa economia aí de 2 milhões de reais, mais ou menos, nesse ano, e mais R$800 mil para poder investir na folha na próxima temporada. E Matheus Cadorini vira o reserva imediato do Yuri Alberto. O Diego Aguirre elogiou o guri depois do jogo contra a equipe da Chapecoense. Ele estreou, fez gol, deve ter sequência a partir de agora como reserva imediato do Yuri Alberto. Assim que tiver maiores atualizações em relação a Paulo Guerreiro, eu trago aqui. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever e de ativar as notificações. Beijo!